Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar da grave crise política no Peru. O país vive um momento de grande instabilidade, teve 6 presidentes nos últimos 6 anos. Dina Boluarte, a vice-presidente que assumiu o poder depois da queda e da prisão do presidente Pedro Castilho, já fala em antecipar as próximas eleições presidenciais. A pompa nas cerimônias militares era só aparência. Pedro Castilho já assumiu o cargo há apenas 1 ano e 5 meses, debaixo de forte pressão da direita peruana. Eleito pelo partido Peru Livre de esquerda, Castilho enfrentou grandes manifestações contra o seu governo desde o início. Nas últimas semanas, o Congresso, de maioria francamente hostil, tentou votar 3 moções de destituição do presidente, alegando incapacidade moral. Esse é um dispositivo constitucional que dá ao Congresso do Peru o direito de tirar um presidente, quando quiser, conforme um critério absolutamente subjetivo e sujeito a humores políticos. Na terceira tentativa do Congresso de votar uma moção, Castilho tentou se antecipar. Anunciou a dissolução do parlamento e a criação de um governo de exceção, mas sem apoio militar ou popular, foi facilmente derrotado. Os parlamentares decretaram a destituição do presidente. Ele foi preso, acusado de rebelião. A vice, Dina Boluarte, assumiu, mas já enfrentou manifestações no primeiro dia, desta vez da esquerda, que pede eleições gerais já. Hoje, Boluarte cedeu em parte. Disse que vai convocar eleições presidenciais para abril de 2024. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Rodney Amador, especialista e mestrando em ciência política, e também com Clarita Maia, doutora em Direito, mestra em Relações Internacionais. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a Clarita. A gente viu, Clarita, que o governo de Castilho, durante apenas 1 ano e 5 meses, foi extremamente tumultuado. Como é que você interpreta esses acontecimentos desse último quase 1 ano e meio e essa resolução que teve nos últimos dias? Guilherme, o fato é que Castilho venceu o Keiko Fujimori por uma margem muito pequena de votos, 0,25% de vantagem. Ele foi eleito mais por uma questão de voto de rejeição a Keiko Fujimori e ao pai, né? Que nada obstante tenha vencido o Sendero Luminoso, tenha trazido estabilidade macroeconômica para o Peru, que na época era muito importante. Ele foi acusado de corrupção e não preciso dizer de grandes violações aos direitos humanos, né? Agora, Pedro Castilho, a despeito dele ter sido prefeito de uma cidade do interior do Peru, ele é considerado um outsider da política, ele é considerado absolutamente inábil. Para que você tenha ideia, o próprio partido que o elegeu, que o tinha na situação, o expulsou. Esse partido segurou 2 pedidos de impeachment, impediu que ele fosse impedido, né, que ele saísse da presidência, e depois que ele saiu, foi impossível segurar a situação. Ele tinha uma rejeição de 70%, uma coisa absurda, e não é que a classe política do Peru esteja realmente muito bem, tá? O Congresso peruano tem uma rejeição de 80%, para que você tenha ideia. Só que o Peru hoje vive uma situação, depois de tanta estabilidade política, como você bem colocou no início da apresentação desse programa, uma situação em que a população já está com um meio que se vaiam todos, né? O contrário de um qualconquismo, né? Pode entrar qualquer um, não. Na verdade, há um sentimento de rejeição generalizada. E nessa inabilidade política de Castilho, ele trouxe um assunto extremamente complicado para a história do Peru, né? Ele sugeriu que haveria uma consulta popular, né, um referendo, para ceder à Bolívia um acesso ao mar. Bom, Bolívia, Chile e Peru no século XIX, tiveram uma contenda muito grande territorial e há um apaziguamento, há um tratado internacional de inícios do século XX que determina as fronteiras dos 3 países e que, enfim, não pode ser, pela Constituição peruana,
sujeita a tratado internacional, não só esse, mas qualquer tratado internacional, sujeito a referendo popular, né? Então, essa manobra, né, esse atropelo político, que inclusive suscitou possibilidade de corrupção, tá? Possibilidade de haver algum tipo de acordo de bastidores, foi realmente a gota d'água que levou a que o terceiro pedido de impeachment, que foi aberto sem margem suficiente para ser votado, precisava de 81 votos favoráveis, foi aberto com 62, quer dizer, a base que abriu não era suficiente para que aprovasse o impeachment, mas essa movimentação política, e sobretudo, não preciso dizer, o golpe que ele tentou dar, né, dissolução do parlamento, aí sim selou a carreira dele e, por fim, foi aprovado o pedido de impeachment por 101 votos, quando precisava apenas de 81. Acho que 10 abstenções, 4 a favor, algo do gênero. Então, aqui eu tributo isso, Guilherme. Então, voltando à pergunta, a inabilidade política do Pedro Castilho, que, a despeito de se dizer marxista-leninista, ele é profundamente conservador nos valores, é contrário aos refugiados venezuelanos no país. Enfim, ele tem tem um discurso antissistema. Então, em algum ponto, ele é uma mescla muito curiosa, né, do que seria a extrema esquerda, no sentido de desejar ou propugnar uma mudança do modo de produção no Peru, e uma mescla de uma espécie de conservadorismo a Bannon nos Estados Unidos. Propôs a revogação da Constituição, parecendo um tanto Trump, é extremamente conservador nos valores, então acredito que se deva a isso. Rodney, qual é o peso dessa inabilidade tão evidente, como disse a Clarita, e, por outro lado, qual é o peso do histórico peruano e até latino-americano de instabilidade política, de golpismo, desse jogo quase sempre pouco democrático? Que pesa mais? É uma coisa ou outra? Bom, em primeiro lugar, eu acho que as coisas têm um certo peso diferente, né? A história do Peru não é tão diferente da história dos outros países latino-americanos, né? Também um país que tem uma série de instabilidades, um país que viu diversos golpes ao longo da sua história, desde o século XIX até hoje, né? Então, não é a primeira vez que isso acontece no Peru e, muito menos, não é a primeira vez que isso acontece na América Latina. A questão... A imagem e o som do Rodney congelaram a transmissão de internet. O sistema político do Peru... Retomamos. Para ouvir? Nós tivemos um pequeno problema técnico. Pode retomar a sua fala que a gente está te acompanhando. Tá bem. Tá bem. Então, continuando, a história do Peru, né, na verdade, o sistema político do Peru, ele tem uma certa diferença, né, um conjunto de diferenças, na verdade, com os sistemas políticos aqui da região, né? Então, a ideia é que o Peru funcionasse como uma espécie de semipresidencialismo. Então, ao mesmo tempo em que tem um presidente, você tem uma Câmara, né, um sistema, um Congresso unicameral, né, não tem Senado e Câmara dos Deputados, né, você tem apenas o parlamento peruano, e tem esses dispositivos constitucionais que, de certa forma, emulam a relação entre um primeiro-ministro e o seu parlamento, né? Então, existe uma espécie de voto de desconfiança, existe uma espécie de possibilidade do presidente chamar novas eleições, né, que foi o que o Pedro Castilho tentou fazer, mas é preciso definir que isso é uma especificidade do Peru, né? Então, as outras constituições da região, que também passam por instabilidades, né? O Peru não é um caso único na região, historicamente, né? Mas o Peru tem características específicas, né? E chama a atenção o fato de que existe um dispositivo dentro da Constituição, que é o artigo 134, no qual prevê-se a dissolução do Congresso, né? Então, assim, por mais estranho, por mais chocante que isso possa ser a gente, né, aos brasileiros, por exemplo, que estão acostumados a um outro tipo de sistema político, com diferenças importantes,
Chama atenção que exista esse dispositivo e que, de certa forma, se o Castilho tivesse feito o que ele fez de uma outra forma, isso poderia ser até considerado constitucional, por incrível que pareça. Né? Mas não há nenhuma dúvida quanto ao fato de que se tratou de um golpe de Estado, um autogolpe, né? E que foi feito por fora do que a Constituição permitia, né? Mas a Constituição peruana tem essas vicissitudes. Clarita, evidentemente as sociedades democráticas precisam ter alguma salvaguarda, algum meio de se proteger de eventuais problemas do ocupante do poder daquele momento. Portanto, impeachments podem ser até democráticos, podem ser aceitáveis da regra do jogo. Por outro lado, na América Latina a gente assiste desde o começo dos anos 2000 a uma série de eventos, muitas vezes contestados e com bons argumentos. Começou com o Lugo, no Paraguai, lá na primeira década do século. Se não me engano, foi a primeira década mesmo. Em seguida, houve o problema no Brasil, a deposição de Dilma Rousseff, fortemente contestada. Houve na Bolívia o golpe de Estado, golpe de Estado não aquela moda tradicional, com tanque na rua, mas dado pelo Congresso, que derrubou o Evo Morales. Quer dizer, embora as sociedades precisem ter salvaguardas, por outro lado, como é que se deve fazer para se evitar que golpes de Estado com aparências legais acabem por romper a democracia? Como é que você avalia isso, Clarita? Veja, Guilherme, é preciso analisar em face à ordem constitucional de cada país. Bem colocou o professor Rodney que, no caso da Constituição peruana, existe uma espécie de semipresidencialismo e existe uma autorização digamos, um semipresidencialismo que coloca um poder de voto de confiança do Congresso, né, para o presidente, e também a possibilidade reversa do presidente dissolver o Congresso caso haja a não aprovação do seu Conselho de Ministros, né? Ou seja, uma situação de constatada ingovernabilidade. Não dá para usar o que ocorreu no Brasil, o que ocorre na Bolívia, com a mesma, o mesmo metro ou a mesma métrica, o mesmo parâmetro na situação peruana. Porque no caso da situação do Peru, houve, de fato, uma falta de apoio, né, por parte e estamos falando de um semipresidencialismo, então estamos nesse paradigma, né, uma falta de apoio tanto do governo, dos partidos de esquerda como de direita do presidente, estava ingovernável. Né? Então, não se pode dizer que no caso do Peru houve algum tipo de golpe escamoteado, muito antes, pelo contrário, né? Houve de fato processos conduzidos de forma, salvo o melhor juízo, de forma constitucional, e na verdade o que aconteceu para precipitar a queda de Castilho foi a própria atitude de Castilho de dissolver o Congresso e, enfim, né, naquele ato desesperado. Então, o que se há de fazer para garantir o uso correto do instrumento do impedimento, do impeachment, isso depende da cultura jurídica de cada país. Estávamos falando antes do início do programa, né, a respeito do misdemeanor. A Constituição norte-americana permite o impeachment em caso de misdemeanor ou faltas, más condutas, né? Isso também é um quesito que para países do sistema romano-germânico é muito estranho esse elemento do misdemeanor, mas essa foi a base para os processos de impeachment, os pedidos, pelo menos, contra o ex-presidente da República dos Estados Unidos, Bill Clinton, em razão da conduta que ele teve com a estagiária Mônica Lewinsky. Tá? Naquele país é considerado que espera-se do presidente uma tal conduta moral que aquilo era absolutamente inadmissível. Vimos que Boris, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, ele caiu porque descobriu-se que ele frequentou uma festa em plena pandemia, lockdown, levando cerveja, etc. Então, a cultura política de um país é absolutamente diferente. Isso no Brasil é considerado pecadilho.
coisa, né, de zero importância. Em outros países em que se exige uma conduta moral do político e do líder, né, do líder do país, mais restrita, mais, digamos, séria, talvez poderíamos usar o termo, isso não é admissível. Então, tudo depende da cultura de cada país. Rodney, pode completar, Sim, desculpe, eu lhe interrompi, pode completar, por favor. na minha opinião, o que seria o melhor dos mundos? Eu acho que o Brasil deu um passo muito interessante com a contribuição da Comissão de Juristas no Brasil, sediada no âmbito do Senado Federal, para regular o processo de impeachment. Eu acho que esclarecendo lacunas que ficaram e dúvidas que ficaram extremamente claras durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu acredito que cada país está tendo no seu amadurecimento democrático a oportunidade de testar os freios e contrapesos e testar a sua institucionalidade e amadurecê-la. Rodney, e quais os desdobramentos se pode prever da situação no Peru? Mas eu vou pedir que você responda depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da crise política no Peru. Os nossos convidados são Rodney Amador, especialista e mestrando em ciências políticas, ou melhor, em ciência política. E ainda Clarita Maia, doutora em Direito, mestre em Relações Internacionais. No bloco anterior, Rodney, eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Afinal, que desdobramentos podemos prever da situação do Peru? Então, a questão é tão complexa que, infelizmente, ainda não ficou claro quais serão os desdobramentos mais imediatos. Então, o primeiro ponto foi trazido muito bem pela abertura do programa, né? Então, a atual presidente, a Dilma Boluarte, ela havia originalmente advogado por uma posição de não chamar novas eleições, né? De não chamar novas eleições gerais agora neste momento, mas devido às manifestações que estão acontecendo no Peru, inclusive manifestações violentas em algumas regiões do estado, em algumas regiões do país, na verdade, fizeram com que ela voltasse atrás. Então, o anúncio mais novo, né, mais recente de hoje, é que ela teria sugerido ao Congresso, né, proposto um PL que adiantasse as eleições para abril de 2024. Mas a questão, né, como a Clarita deixou bem claro, né, ela é mais profunda que isso. Então não está claro ainda, por exemplo, se a presidente vai conseguir governar, né, ou se ela vai ter um fim tão difícil, né, um governo tão difícil, tão complicado, tão tumultuado como foi o do Pedro Castillo, né? A gente espera que, na verdade, ela tenha sucesso, né, ela consiga fazer o que ele não fez e, principalmente, não fazer o que ele fez, né, mas que ela não está claro ainda se ela vai ter êxito no governo dela. Né, existe um conceito muito interessante que foi estabelecido pelo Steven Levitsky, né, e o Ziblatt, num livro que até foi um sucesso editorial, que é como as democracias morrem, que eles dizem sobre reserva institucional. Uma constituição como a do Peru, por exemplo, que estabelece uma série de poderes aos mais diversos atores, ela exige desses atores que eles não ponham todas as cartas na mesa o tempo todo. Ela exige que, justamente para que não se chegue numa situação como a que se chegou agora, que os atores ajam com reserva, né? Que eles pensem antes de agir, que eles usem estrategicamente as armas que eles têm à sua disposição, as cartas que eles têm à sua disposição, e que possam usar isso para negociar com os seus adversários, com os outros poderes constituídos. Então, já que um presidente pode dissolver o Congresso, né, em algum aspecto, né, em alguma forma, e o Congresso pode fazer uma moção contra o presidente, né, um impeachment contra o presidente, a ideia é que esses dois atores eles cheguem num consenso para que não precisem usar
esses artifícios, né, para que esses artifícios permaneçam apenas como uma possibilidade para que não cheguem às últimas consequências, né? Então, o problema, na verdade, do Peru, e o problema que a gente pode dizer que também está acontecendo em outros países da região, é que os atores não estão usando de reserva institucional, né? Então, o tempo todo parece uma situação de usar a sua carta mais forte, a sua arma mais poderosa contra os atores que, de alguma forma ou de outra, esses políticos se veem impedidos de governar ou de impor a sua agenda, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Então, a gente precisa ver como que a Dina Boluarte vai se relacionar com o Congresso, né? Como vai ser o gabinete que ela vai montar, como vai ser, né, os ministros que ela irá nomear, que ela já nomeou alguns, né, mas pode ser que ela precise trocar, pode ser que ela precise negociar com os partidos do Congresso, já que ela não tem maioria, né? Então, é só a partir dessas informações que a gente vai ter um cenário mais sólido do futuro político do Peru. Ainda falando de desdobramentos e levando em consideração as observações do Rodney, Clarita, vamos acrescentar algumas coisas. É bom lembrar, ela era, porque também foi expulsa, do mesmo partido que o presidente deposto. Além disso, ela está sujeita à mesma regra que ele estava. Ela pode, a qualquer momento, ser apeada do poder, caso o Congresso ache que isso deva acontecer. Além disso, há outros elementos para a gente compor a cena. Há violência política no ar. Houve 2 mortes e pelo menos 30 pessoas feridas em manifestações ao longo da semana. Que desdobramentos você pode prever? Guilherme, sabe que, coincidentemente, eu estava no Peru há 3 semanas, né? E, de fato, era um clima muito estranho, mesmo fora da capital, Lima. De madrugada houve, além de manifestações de rua com muita frequência, pacíficas, tá? Mas de madrugada chegamos a ouvir tiros, né? Realmente o ambiente está tenso. E o que é engraçado, o que é interessante, ou peculiar, vamos colocar assim, é que a despeito da instabilidade política do Peru, o que se coloca é que a instabilidade é o que há de mais estável no Peru e que, portanto, os investidores internacionais já precificaram isso. Consequência, o Peru, pasme você, Guilherme, tem nível de investimento. O Brasil perdeu nível de investimento. O Peru tem nível de investimento. Por incrível que pareça, os investidores, eles entendem que já existe um ambiente para eles, pelo menos estável, uma perspectiva de lucro X, Y, Z, vamos dizer. É um ambiente para o estrangeiro que vai a trabalho ou a passeio para o Peru, é como se nada houvera, né? Para compor esse cenário que é possível, eu tenho uma impressão positiva da vice-presidente, né, hoje presidente, né, do Peru. Eu tenho uma visão positiva, ela é mais técnica, parece ser, né, muito cedo, muito precoce, né, para assinar qualquer tipo de atestado, mas parece ser muito mais ponderada. É porque, de fato, a Castilho saía da curva normal da inabilidade política, de certa forma, né? Ela parece ser mais ponderada e demonstrou não ter apego ao poder, isso é importante, né? Está comprometida com a governabilidade. Pode ser que ela seja piada? Pode ser, né? Realmente Peru é uma caixinha de surpresa, né? Um sistema, um ambiente político de sinais trocados, nunca se sabe exatamente o que vai acontecer, mas a condução até o momento me parece mais, digamos, serena, garantindo talvez uma estabilidade, vamos dizer assim, até as próximas eleições. Não me surpreenderia, por um lado e por outro não, em razão de ser Peru, mas me surpreenderia se ela tentasse algum tipo de situação ou de meandro para tentar continuar o poder. Eu acredito que não. Rodney, uma última pergunta. E os países vizinhos ao Peru, que tipo de comportamento deveriam ter? Praticar a velha política que o Itamaraty sempre praticou, de reserva, de acompanhamento, sem se intrometer? Ou cabe algum tipo de
não sei, digamos, de se oferecer como mediador, alguma coisa assim, ou não é o caso? Por incrível que pareça, né, por mais por uma situação mais extemporânea que tenha sido, né, se trata de um problema interno ao Peru. Né? No limite, nenhum ator externo, né, teria condições, por exemplo, de mediar a relação entre a presidente e o Congresso. Né? Então, por mais que às vezes um ator externo, né, um ator internacional, um outro presidente regional, possa mediar a relação, possa visitar a nova presidente, né, talvez fosse um ato de boa vontade. É muito delicada essa situação, porque é uma situação que envolve o sistema partidário peruano, que é um sistema muito fragmentado, né, um sistema que diversos partidos têm representação nesse parlamento, nenhum deles tem a maioria, então, assim, torna toda a situação mais delicada. Né? Fora isso, existe uma questão de alinhamento ideológico. Né? A gente também comentava antes do programa, né, e a doutora Carolita trouxe bem isso na fala inicial dela, que embora o Castilho tenha sido eleito, né, e pareça a comunidade latino-americana como um político de esquerda, ele tem são muitas questões, principalmente no que hoje a gente imagina de esquerda, né, mais ligada a pautas de direitos reprodutivos, de direitos pessoais, né, direitos homoafetivos, que não estão na agenda dele, de forma alguma. Né? Então, ao mesmo tempo que essa questão transparece, mas então ele poderia ter relação, por exemplo, com outros políticos de esquerda que foram eleitos nos últimos anos, né, nos últimos meses também, aqui da região, mas esse tipo de contato também não é tão automático. Né? Então, eu imagino que os presidentes da região, né, e muitos já reagiram, muitos reagiram também de forma mais comedida, também pensando numa relação, né, muito mais tranquila com o país, né, sem tomar partido, sem se manifestar de um lado ou de outro, querendo que a situação volte à sua normalidade institucional. Eu imagino que o caminho seja mais ou menos por isso. Acho que a gente dificilmente vai ter uma guerra de narrativas sobre o que aconteceu com o Pedro Castilho aqui na região. Né? Mas, novamente, né, não tem como entender esses alinhamentos ideológicos de forma monolítica. Né? Acho que esse é um primeiro passo para a gente pensar a relação entre essas lideranças da chamada segunda onda rosa, né, aqui da região, na segunda onda de presidentes mais de esquerda aqui na região da América Latina, né, principalmente no Cone Sul. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Rodney Amador, especialista e mestranda em ciência política, e de Clarita Maia, doutora em Direito e mestra em Relações Internacionais. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.